Bom, a Associação Amigos já foi considerada de utilidade pública aqui em 2008. Funcionou durante 10 anos na cidade, ficou parada, completamente parada no ano de 2014 e agora, em 2015, os atendimentos começaram aos poucos a acontecer, mas ainda não existe nenhuma perspectiva de internação, de ter um lugar para Amigos. E é sobre isso que eu converso com o Sérgio Viana, ele que é o presidente da Amigos e está aqui de novo para falar um pouquinho desse assunto que é tão importante. Sérgio, muito boa tarde, prazer te receber de volta. Oi, Andressa, boa tarde a vocês todos da rádio, todos que estão nos ouvindo pela 90.5. Para mim também é um grande prazer estar aqui e poder conversar com vocês. A gente conversou na semana passada e faltou falar sobre Amigos, a gente falou sobre o amor exigente, falamos sobre o Nata também, e o Amigos ficou no ar porque realmente não teve tempo para falar sobre Amigos. Mas explica pra gente, eu falei em 10 anos, como é que surgiu a associação? Em 2004, quando cheguei em Guaçuí, eu percebi a necessidade que tinha a cidade de um local apropriado para tratar das questões relacionadas à droga, dependência química e a questão familiar. E a primeira ideia que me veio foi homenagear um grande homem que eu sempre considerei, com o qual eu fiz a minha primeira comunhão, que é o Monsenhor Miguel de Santos. Por isso, a Amigos é uma sigla que significa Associação Monsenhor Miguel de Santos. E foi dado início através do Amor Exigente, depois o Nata, e a dificuldade em se ter um espaço adequado para poder tratar da parte terapêutica fez com que eu abrisse as portas da minha própria casa e começasse a receber esses residentes que não tinham condições de pagar fora um espaço para que eles dividissem um espaço comigo durante um período, durante 6, 8 meses, o tempo que fosse necessário, e cuidar do trabalho, da questão da recuperação deles. E aí, como começou na Praça da Matriz, você acabou de falar que abriu as suas portas, você morava ali e acabou recebendo as pessoas ali, naquele prédio, ali pertinho da praça. Ali nós ficamos quase 8 anos, né? Começou como uma casa de apoio, depois tornou-se uma república terapêutica. Em 2012, eu estava com uma média de 10 internos da região, na Guaçuí região, e com uma proposta de mais uns 10 querendo internação e eu sem saber como fazer. E sem ter na região um local que disponibilizasse vaga. O gratuito era muito difícil, né? Vaga social, e as questões de preço também muito cara, todas as clínicas de comunidade terapêutica também por aqui. A internação, a gente está falando o tempo todo que foi só aumentando, né? A internação nesse trabalho, nesse processo terapêutico é muito importante, Sérgio? Em alguns casos, sim. Atualmente eu vejo dois prismas a gente pode estar analisando atualmente na questão da internação. Existe aí uma questão social e que coloca em risco a segurança do próprio usuário, como da família e da sociedade, que seria uma internação compulsória, que é através da justiça, que se encaminha para algumas clínicas para poder fazer um tratamento contra a vontade. Existe a internação involuntária também, com a anuência dos pais. Os pais querem, mas o residente, seu filho, o seu especial não quer. Mas o pai vê a necessidade. Então, há essa internação involuntária e dentro do processo da comunidade terapêutica, que é bem diferente da clínica, que a gente tem que ver e respeitar o Código de Ética Internacional, que diz que o residente é permitido e é lhe dado o direito a parar o tratamento e ir embora a hora que ele quiser. Então, essa é a diferença da comunidade terapêutica. Nós temos, às vezes, cerca, portão, cadeados, mas está aberto, fica ali se quiser. Na vontade. E a clínica, não. A clínica tem um corpo médico que tem psiquiatra, tem leão de chácara, tem enfermeiro, né, drogas pesadas, se a pessoa que se rebelar tiver um surto, essa é a grande diferença. E nem todo caso é necessário uma internação, não. Nem sempre. Aí, como você vê essa necessidade de cada vez mais internação, 2012 ainda estando ali na Matriz, vocês conseguiram, após ajuda, apoio de políticos até do governo, e pensaram num novo lugar, ir para um novo lugar. A gente até chegou a acompanhar isso.
foram para aquela antiga, uma fazenda ali, perto ali do hospital. Por que não deu certo lá também, Sérgio? É bom a gente falar sobre essa questão, porque muita gente acha que foi uma atitude assim, tresloucada da minha parte com a diretoria na época, da gente dar um passo grande daquele, sair de uma casa da matriz ali, que não oferecia um espaço terapêutico, para aquela fazenda bonita lá do senhor Lula Pires, conhecida como fazenda do Lula Pires, para pagar um aluguel em torno, na época, de R$ 2.500. Isso não foi de uma hora para outra, vamos e vamos, não. E aqui no orçamento de 2012, no final do ano, tanto o ex-vereador Chiquinho da Farmácia como o Miguel Riva, atual vice-prefeito, apresentaram uma emenda parlamentar no valor de R$50 mil para ser repassado em benefício de amigos. E essa emenda parlamentar foi aprovada. Então, quando foi em março de 2013, nós, contando com esse dinheiro, com esse repasse, achamos que dava para poder oferecer algo de melhor, como foi assim, ficou uma loucura a quantidade de pessoas que queriam vir se internar, primeiro pelas possibilidades de fazer um tratamento pagando-se um preço que cabia no orçamento de qualquer pessoa, né? E foi o grande momento nosso, a gente estava realizando um sonho de anos, mas infelizmente pelos trâmites burocráticos que vieram acontecendo em relação à documentação para poder esse dinheiro ser repassado, nós chegamos em setembro sem ter recebido nenhum repasse. E tivemos a dona do imóvel, claro que com as aperturas que a gente estava passando, eu tinha que fazer quase que tudo, nos pediu para entregar o imóvel e nada mais justo. Estava atrasado os aluguéis, né? E foi quando nós resolvemos passar lá para a APAI para poder dar continuidade ao trabalho, não colocar esses meninos na rua, porque a maioria estava ali como vaga social, e devolver o imóvel e continuar o nosso trabalho de recuperação com os meninos. Eu cheguei aí também nesse prédio da APAI na época, a gente fez uma matéria, mostrou a situação, uma situação que estava bem precária também lá naquele lugar. Também foi difícil tocar amigos lá? Foi complicado em todos os lugares. Ali na fazenda do senhor Lula Pires, as condições físicas, o espaço físico excelente, uma casa maravilhosa, o ideal para aquele tipo de trabalho. Mas tinha um ponto negativo, muito negativo, que era a proximidade com o bairro Lagoa, com todo respeito ao bairro e os moradores da Lagoa, mas infelizmente aquela proximidade ali oportunizava tanto aos internos como a alguns outros meninos que não faziam parte do nosso quadro de internos, a atravessar o rio e entrava a droga. Aliás, toda clínica, toda comunidade terapêutica, querendo ou não, entra a droga, né? Os presídios de segurança máxima entram coisas piores, imagina nós que não temos segurança. E esse foi o ponto negativo, era o único ponto falho ali na fazenda do Sr. Lula Pires. A gente sai de uma estrutura excelente para um local totalmente desestruturado fisicamente. Um espaço maravilhoso para se construir uma comunidade terapêutica a nível regional, que é aquele espaço da APAI. Havia sido prometido para a Fazenda Esperança, não deu certo, fizeram até uma reforma, andaram roubando tudo, depredaram também, e de imediato o que seria mais viável atender, já que eu estava na época com 20 ou 22 internos, era aquele espaço. Mas não tinha luz, condições de água estava difícil, mas mesmo assim eu fui até a prefeita Vera Costa, mais um dos membros da nossa diretoria e voluntário, que é o Dr. Fernando Rangel, que era nosso psicólogo e farmacêutico, e mais um monitor. Estivemos no local lá da APAI, foi tudo registrado, foi tudo fotografado. A prefeita ficou de mandar um carro-pipa para poder cuidar da primeira limpeza, né, dar uma geral aquilo ali. E no início nós chegamos lá num processo de acampamento, porque tinha muita coisa para fazer. Estava muito destruído. Os vestígios maiores que a gente via era cachimbo de crack, camisinha, preservativo para todo lado. O espaço estava sendo depredado e estava sendo usado para coisas inadequadas.
Então a presença de um ser humano ali, de um grupo, já era um benefício, acredito, para a própria sociedade. Manter o prédio, né? E dar uma segurança, até podemos assim dizer, maior aos moradores da área. E aí também não deu certo, né? Vocês ficaram lá até o final de 2013, não é isso? Nós ficamos lá da segunda quinzena de setembro até o dia 6 de janeiro de 2015. De 2014, né? Então aquilo ali, o que a gente precisava de imediato, que infelizmente não aconteceu, foi um apoio, talvez, do Poder Executivo, pela distância muito difícil para mim sair na rua, de porta em porta, pedindo no comércio, seria doação de material de construção. Inclusive andei conversando sobre isso na época, né? Com algumas pessoas relacionadas à igreja, e eles me disseram o seguinte: ô Sérgio, fica meio complicado nós, enquanto igreja, fazermos campanha para se conseguir material de construção para fazer uma reforma, uma restauração num prédio público que está a serviço do executivo. Se fosse em benefício da Amigos, se o prédio fosse de vocês, o terreno de vocês, não, seria diferente. Né? Então não soa, não pega muito bem a gente, dentro das igrejas, fazer uma campanha para isso. Então o que a gente necessitava de imediato? Material de construção, tanto para reforma na pintura, onde necessitava trocar o forro, principalmente fiação elétrica e hidráulica pela questão da água, para a gente adequar o espaço e, aos poucos, dentro do que diz a resolução 29, né, de 2012, um dos últimos artigos dela, diz que depois de notificado pela vigilância sanitária, a gente teria 1 ano para poder se adequar àquelas exigências. Infelizmente, isso não aconteceu. Faltou documentação, burocracia. Foi grande, vocês resolveram parar um pouco o serviço, o pessoal voltou para suas casas. E o que aconteceu com as coisas da Amigos que estavam ali? Porque a gente hoje vê que não tem mais nada, né? Nós não resolvemos parar. Nós paramos porque tivemos que parar. Nós recebemos, no final de novembro, início de dezembro, um documento da Ação Social dizendo que a instituição estava sendo banida, não teria mais assistência social, pelo fato da gente oferecer leito. Então 3 instituições estavam sendo banidas. Uma era Amigos, a outra era o hospital e a outra era o Lar dos Idosos. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, a gente teria de desocupar o imóvel, que gerou também uma insatisfação no legislativo, alegava que a gente tinha invadido, coisa e tal. Né? E depois que eu avisei numa reunião para os internos e os seus pais, um dia de visita, a situação que a gente ia enfrentar, ia precisar de um novo espaço e que a gente estava nessa situação, e por ser fim de ano, muitos desistiram do tratamento, e como eu fiquei com 7 internos que estavam aí no período de 4 a 5 meses de tratamento, período que a gente chama de reinserção social, eu deliberei liberar esses meninos durante as festividades de Natal e Ano Novo para passar as festividades com a família, retornando ao tratamento no dia 6 de janeiro. Né? Então aproveitei até para ir a Belo Horizonte, quando eu recebo um telefonema no dia 4, num sábado, de quem ficou como responsável pela segurança do espaço, que haviam invadido a sede da Amigos, né, a antiga APAI, e que haviam vandalizado, haviam roubado, depredado. E eu falei, eu estou em Belo Horizonte, vou demorar a chegar, fim de ano, início de ano, dificuldade com passagem. E cheguei no dia 6. Realmente o que tinha carregado foi prejuízo total. O que não conseguiram carregar, ou que as condições do móvel, no caso, não aguentou mudar para lá, para cá, porque tem essas coisas também, né? Principalmente guarda-roupa, eles terminaram de quebrar, jogaram pelo pátio. Meus documentos pessoais, certificados de curso, capacitação, tudo. Então, mediante a esta situação, é que tivemos de botar um pé no freio, tivemos que parar. Stop, please, para. Não tem porque oferecer o quê?
Agora. Não tinha mais o que oferecer. É uma situação de que nem eu tinha onde ficar, porque eu sempre morei na comunidade, pelo fato de ser um trabalho intensivo, não tem feriado, dia santo, sábado e domingo, tem que estar ali todo dia. E eu tive que me virar com... Além disso, eu sofri um acidente nesse período de que eu estive em Belo Horizonte e que me trouxe sérios problemas no 2014, né? Foram 9 meses engessado, põe gesso, põe tala, tira gesso, muita medicação, né? Cirurgia marcada, uma série de coisas. Então, quer dizer, nós paramos porque foi necessário parar. Por outro lado, hoje eu vejo o seguinte, Deus sabe o que faz, porque se não fosse isso eu não teria descansado, estaria aí elétrico até hoje correndo atrás. E aí, só para a gente ir caminhando aí para o fim, até por conta do nosso horário, você volta a conversar com essas pessoas que pedem ajuda, que querem uma indicação, uma orientação, sendo amigos, mas sem internação. Como é que está funcionando Amigos hoje, em 2015? Nós voltamos exatamente ao ponto de partida. Nosso projeto hoje está voltado para aquela atenção especial que a gente dá à família, a gente sabe das dores, né? A dificuldade, o estado emocional que essas pessoas passam, a disponibilidade de prestar um atendimento que a gente chama de estar presente num momento de agonia. Por exemplo, quantas vezes eu saio na madrugada que o drogado está querendo espancar a mãe ou o pai, a polícia não pode agir, ninguém pode agir, quem vai é o Sérgio, né? Aí chega, consegue abaixar a bola, consegue melhorar aquela situação. Então, essa atitude de ir ao encontro às questões familiares, a gente tem feito esse trabalho. Outra coisa que nós voltamos também a fazer é encaminhamento para outras comunidades, principalmente correr atrás de vagas de internação, vaga social. E o 2014 eu fiquei mais por conta de trabalhar com internação compulsória, né? Continuei atendendo, mas dentro das minhas possibilidades, sem um espaço especializado para isso, e voltamos ao ponto de partida. Agora, o propósito, desde o início, o nosso propósito primordial sempre foi uma casa para que a gente possa cuidar da internação intensiva, que é a criação de uma comunidade terapêutica. Que é o melhor caminho. Que é o melhor caminho, porque quando se fala, mas que tem que pegar o interno daqui, o residente de Iguaçuí, e levar para outro município, para outro estado. Concordo plenamente. Mas para que a gente possa chegar a esse ponto de estar fazendo essas permutas, esses traslados, essa troca de residentes, nós precisamos também oferecer no município espaços para que outros municípios possam mandar para nós. E você falando nisso, eu me recordo exatamente uma vez que eu estava ao vivo lá em Cachoeiro, trabalhando, e eu tive na casa de um menino que a mãe se trancou com ele dentro de casa, não sei se você se recorda dessa história, e ela não saía nem deixava ele sair, porque ele estava consumindo muito crack. Quando eu entrei pedindo ajuda, pedindo à Secretaria de Saúde, que ninguém em Cachoeiro ajudava, você ligou para o meu celular e ofereceu a vaga. Tinha muito isso. E você acha que o Sul precisa disso? Hoje é difícil conseguir vaga. Vaga social está muito difícil. Até mesmo a internação compulsória é uma fila que se tem que respeitar, que parece que até que a fila não anda. Clínicas particulares tem, mas está pagando um preço absurdo. No caso desse menino, que foi o Cássio, eu até aguardei, dei um tempo, vai surgir alguma comunidade, principalmente no entorno de Cachoeiro, que tem tantas por ali, né? Não é possível que numa situação dessa ninguém vai se tocar, ninguém, né? Quando eu vi que ninguém tomava providência e as condições que se encontrava o rapaz, eu liguei para lá e também gerou uma fofoca danada em Iguaçuí, mas mesmo assim o doutor Gino nos acompanhou, estava tudo legalizado, a instituição é legal, o meu trabalho é legal, eu tenho condições de trabalhar e infelizmente tivemos que parar. Tá ok, Sérgio, adorei esse bate-papo. Eu quero só que a gente finalize com os contatos. Você falou que está conversando, quem precisar de ajuda pode ir. A gente falou na semana passada que vocês estão atendendo na Veneranda com Amigos e com Nata. Então, quem quiser,
Pro Amigos, pro Amor Exigente e pro Nato, pro Amigos tem que agendar o atendimento. Tem que agendar por um motivo. Quer dizer, felizmente a atual diretoria da Casa de Veneranda cedeu essa sala, que nós ficamos sem um local para poder trabalhar, e enquanto eles estão adequando, fazendo uma questão de internet, coisas que a gente necessita no dia a dia, os atendimentos têm que ser agendados com antecedência, para que eu não fique lá numa sala sem recursos, horas a fio, sem ter o que fazer, né? Então pode se agendar pelo telefone 99959-9116 e falar diretamente comigo. Tá ok, Sérgio, eu queria te agradecer mais uma vez pela entrevista. Sucesso nesse caminho. Eu que agradeço, e a caminhada continua, é uma missão e a gente vai até o fim.